Olá, tudo bem? Sou a professora Patrícia Fontes, esse é meu sinal. Hoje eu estou com a Helena, que vai me acompanhar aqui fazendo a tradução em Libras. Nosso último encontro, não sei se vocês recordam que nós conversamos que a partir desse mês de setembro, a gente ia falar de possibilidades no processo de inclusão para o estudante que está na sala regular. Né? A gente vem falando muito de como fazer esse trabalho na sala de recursos multifuncionais. Mas assim, a gente percebe que há uma necessidade bastante importante que esse estudante ele seja percebido, né, e que ele tenha os seus direitos de aprendizagem respeitados no ambiente da sala regular também. Então, hoje a gente vai continuar falando de avaliação, só que a gente vai falar especificamente como que a gente pode fazer, né, um processo de avaliação realmente transformador, né, que faça com que o estudante se desenvolva, considerando os transtornos de aprendizagem. Né? Obviamente que a gente não vai conseguir falar nesse programa de hoje, exclusivamente nesse programa de hoje, de todos os transtornos de aprendizagem. Mas a gente vai se deter na dislexia. Né? E aí vocês vão ver ao longo da nossa conversa, né, que eu vou trazer algumas proposições, reflexões, claro, mas algumas proposições, e aí vocês podem se questionar, ora, a gente está falando de avaliação ou a gente está pensando em estratégias de estímulo, né, de estratégias pedagógicas, de recursos para serem desenvolvidas na sala regular? Na verdade, a gente vai sim estar falando de estratégias, porque a gente entende, né, todos nós entendemos que o processo de avaliação ele acontece no desenvolvimento das atividades, né, do dia a dia. Especificamente na sala regular, a gente precisa se apropriar, a gente precisa ser oportunista e aproveitar cada atividade que o estudante com deficiência faz de forma individualizada, em grupo, para que a gente esteja com um olhar muito atento para a gente delinear de verdade as próximas atividades, considerando que aquele momento é um momento de avaliação. Então, vamos lá. Veja, quando a gente pensa no processo de avaliação e, por conseguinte, a gente está estruturando e tem estruturado as atividades e as estratégias, a gente pensa em objetivos, né? Esses objetivos, eles vão de verdade perceber, eles vão se estruturar, na verdade, a partir do que a gente pensou para aquele estudante, a partir do nível de desenvolvimento que aquele estudante apresenta, que ele evidencia, né? Com o estudante com deficiência, a gente precisa priorizar algumas coisas, e a gente já falou várias vezes sobre essas questões. Então, os objetivos, eles são importantes na hora que a gente elenca o instrumento, na hora que a gente pensa nessa estratégia, né, de desenvolvimento de atividades específicas para aquele estudante, e aí a gente já considerou as necessidades que ele tem. Então, a gente pensa no processo de avaliação a partir do nosso olhar para o desenvolvimento do estudante. E aí a gente está pensando em meios de configurar essa avaliação, para que essa avaliação nos dê indicativos, né? Para que ela deixe possibilidades do estudante evidentes. E aí a gente vai poder, na verdade, elencar recursos, pensar em estratégias, fazer adaptação metodológica, fazer adaptação curricular, porque a gente sabe que alguns estudantes, na verdade, não precisam de alteração no currículo, mas eles precisam de uma metodologia que considere suas possibilidades. Então, vamos pensar no processo de avaliação, considerando esses três aspectos que são importantes e indispensáveis. E aí a gente tem os métodos, né, baseado em evidências, e aí a gente vai, de verdade, elencar o nosso propósito para esse estudante. Né? Então, se a gente tem evidências ali do que ele precisa, do que precisa ser estruturado, qual a área de desenvolvimento é prioridade para aquele estudante, e aí a gente vai pensar no nosso propósito. O que é que a gente quer, baseado no que ele precisa. Então, a gente vai estar configurando uma prática pedagógica significativa para o estudante, né, considerando as suas especificidades. E aí a gente está falando daquele estudante com deficiência intelectual, a gente está falando do estudante que está no espectro do autismo, a gente está falando do estudante que tem paralisia cerebral e que precisa ter os seus momentos de aprendizagem configurados, né, personalizados a partir de todas aquelas etapas que a gente vem falando sempre, inclusive a construção do PEI. Né? Então,
E aí se a gente pensou nesses objetivos, se a gente percebeu qual é o método significativo que vai gerar transformação, então a gente vai elencar os materiais, a gente vai selecionar os materiais. Então, qual a importância, né, desses materiais? Que a gente chama de recursos. Por que eles são tão significativos? Porque a gente tem nos materiais apoios, andaimes, né, que é a palavra que se usa bastante agora, né? Nós temos nos recursos andaimes importantes, a gente tem apoios importantes. E o mais interessante da gente perceber é que são apoios instantâneos. A gente vai ter uma resposta evidente no momento em que a gente está desenvolvendo a atividade. Então, perceba o quanto é importante a gente pensar nesses 3 aspectos como elementos indispensáveis no nosso processo de avaliação. E aí, eu achei muito interessante trazer para vocês, né, para que a gente possa pensar um pouquinho nessa diferença de transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. Afinal de contas, a gente está se referindo ao estudante com deficiência. Alguns, de verdade, têm dificuldades de aprendizagem que se estruturaram por alguns déficits de aquisições ao longo da sua escolaridade, mas a gente tem os estudantes com os transtornos, que a gente precisa perceber. E agora, mais do que nunca, que a gente tem a Lei 14.254, dizendo para a gente, não que a gente já não fizesse isso no contexto escolar, mas essa lei versa para a gente o olhar integral que a gente precisa ter para esse estudante. Então, dificuldade de aprendizagem, ela não está centrada somente no estudante. A gente tem vários elementos, vários aspectos que contribuem, na verdade, para esses déficits, né? Para a configuração desses déficits no estudante. E a gente já falou muito sobre isso, né? Quais demandas de verdade fazem com que o estudante com deficiência não se desenvolva. Então, a gente tem as defasagens, né, que são generalizadas, as defasagens que foram sendo construídas ao longo da escolarização, e a gente tem diversas áreas, né, que podem, carência em diversas áreas do desenvolvimento, que também podem gerar as dificuldades de aprendizagem. Mas aí a gente tem os transtornos, né? Trago novamente o lembrete, que a gente precisa se apropriar, né, desse olhar integral do estudante, e aí a gente tem a Lei 14.254. Vocês podem voltar lá nos nossos programas anteriores e perceberem algumas informações que a gente trouxe sobre essa temática. Então, dentro dos transtornos de aprendizagem, eles podem se originar a partir da questão genética, né? Então, envolvem também as capacidades de adquirir, as capacidades de perceber, de reter, né? De desenvolver habilidades que trazem para a gente possibilidades de desenvolvimento de outras questões muito mais complexas relacionadas às competências. E a gente tem a exposição a fatores externos, como álcool, droga, durante a gestação, que geram, de verdade, alguns transtornos que precipitam, né, a configuração de alguns transtornos de aprendizagem, assim como as dificuldades no parto também podem precipitar essas características nos estudantes. Então, dentro dos transtornos de aprendizagem, eu trouxe para a gente falar de uma forma mais específica da dislexia, né, que é o que está muito frequente, né, fazendo parte do nosso dia a dia na escola. Claro que a gente não ia conseguir, nesse momento de hoje, falar de todos os transtornos, mas a gente entende que as características que eu estou trazendo hoje, para que a gente preste atenção no processo de avaliação, se estendem, obviamente que eu trouxe muito específico, mas se estendem para o nosso trabalho dentro dos outros transtornos. Então, vamos ver os aspectos fundamentais, né, que a gente precisa considerar a partir da dislexia, né, quando a gente estrutura um processo de avaliação, e aí a gente também está falando de pontuar estratégias pedagógicas. Então, o que é muito comum, né, no estudante com dislexia? É a gente perceber uma dificuldade de decodificação. E aí a gente se detém no processo fonológico, porque ele não reconhece, tem dificuldade de identificar determinadas letras, ele não faz aquela relação grafema e fonema, né, que é tão importante, que é indispensável
no processo de apropriação do sistema de escrita alfabética. Há uma propensão muito grande para que ele omita, para que ele inverta algumas letras, né? E o sentido das leituras, inverte palavras, inverte letras, e aí gera toda uma dificuldade nesse processo fonológico. Então, o que a gente considera no processo de avaliação? Se a gente diz que o estudante com dislexia, ele tem dificuldade de decodificação, a gente está dizendo que no processo de avaliação eu preciso adequar, eu preciso trazer, propiciar atividades, né, que façam com que ele evidencie, né, a sua potencialidade relacionada a essa área do desenvolvimento. Ele evidencia também uma lentidão no reconhecimento das palavras. Isso significa dizer que a gente precisa ter um cuidado muito importante quando a gente vai pensar numa estratégia e a gente elenca, a gente estrutura um tempo para que as atividades sejam feitas. Quando a gente fala de adaptação de tempo, a gente está falando de acessibilidade metodológica, que a gente já conversou várias vezes aqui, e aí no processo de avaliação, quando a gente está percebendo os elementos, os fenômenos, as respostas do estudante, a gente precisa considerar essa lentidão para que a gente traga uma proposta de trabalho coerente, né, com as possibilidades que esse estudante tem. Outro aspecto que a gente precisa considerar, e é muito importante, né, são as dificuldades atencionais. Há uma dificuldade de concentração, esse estudante apresenta baixo nível de concentração durante a leitura, não só durante a leitura, mas em relação ao desenvolvimento de outras atividades. Então, ele tem mecanismos seletivos, né? A distribuição da atenção ela é inadequada, então há uma distrabilidade acentuada. Então, a gente tem mais esse indicativo quando a gente observa o desempenho, o envolvimento, a interação desse estudante com a atividade que a gente está propondo. Outro aspecto que a gente precisa considerar são os mecanismos seletivos, né? A distribuição da atenção dele é inadequada. Então, há uma maior parte do tempo com uma concentração, uma oscilação em partes da leitura, quando outras partes da leitura são desconsideradas. E aí, o entendimento total, geral, desse contexto, da informação que está evidenciada no contexto, né, que pode ser um contexto de leitura não verbal também, né? A gente tem as leituras de imagem, que é uma leitura importante também nessa fase. Fadigabilidade, né? Então, a concentração é feita num curto espaço de tempo. Muitas vezes a gente não consegue essa atenção sustentada para que ele inicie a atividade, permaneça e conclua, né? Labilidade emocional, então ele tem uma atenção que oscila, né? Uma concentração que também oscila, então a leitura não fica sistemática e regular para que haja a compreensão de um todo. E aí a gente tem um ponto muito importante, né, que é a metacognição. Então, não há uma regulação da capacidade de atenção. Isso significa também que, nesse momento da avaliação, a gente precisa fazer com que o estudante se perceba fazendo. Né? E quando a gente fala de metacognição, ele precisa se perceber fazendo, quais as suas potencialidades, quais os seus limites. Então, não há regulação da capacidade atencional para a extração de significados do texto. Não apresenta uma consciência da natureza da tarefa. Então, não há uma interação consciente com o que está sendo proposto, né? Por conseguinte, não há uma autopercepção, né, do que está sendo feito, do seu potencial. Ele não se percebe organizado, ele não se percebe envolvido, né, com essa atividade. E aí essa questão da metacognição é algo muito importante para a gente trabalhar com estudante com dislexia e para a gente utilizar esse aspecto, né, como mais um aspecto pontuado para a gente perceber no nosso processo de avaliação. Percebam que eu trouxe aspectos importantes, característicos, né, característicos do funcionamento do estudante com dislexia. Também são aspectos importantes que a gente precisa perceber quando a gente estrutura as estratégias pedagógicas e, por conseguinte,
a gente está falando desses mesmos aspectos sendo percebidos durante o processo de avaliação. Então, nos nossos registros, as respostas vão estar lá registradas, vão estar lá, né, sistematizadas, para que a gente tenha como ferramenta para elencar outras estratégias, para pensar em outros recursos, para de verdade estruturar uma prática significativa para esses estudantes. E a avaliação tem esse fim, a gente sabe disso. Então, a gente continua falando de transtornos de aprendizagem e avaliação e transtornos de aprendizagem. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem ficado até o final. Voltem para o segundo momento. Tchau, tchau.